Mas assim, a vitória de hoje é muito grande, né? Porque ela chega... Primeiro ela chega num ambiente de alto astral. Principalmente pela chegada do Depay, mas não só pela chegada do Depay, também pelo que o Corinthians tinha jogado contra o Flamengo. Dá pra gente dizer que é o melhor momento do Corinthians no ano? Porque tem muita notícia boa e era difícil isso, hein, rapaz? William. Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe Agora. Vamos acompanhar como a imprensa brasileira repercutiu essa classificação espetacular do Corinthians. Há muito tempo eu não vi uma partida tão boa do Timão, onde pressionava do começo até o final. Contra o Juventude foi muito boa a partida, conseguiu ali colocar o adversário contra a parede o tempo todo. Teve aquela falha ali que muitos falaram que foi falta em cima do Hugo, né? Se o Corinthians não passasse, certamente viraria uma grande confusão amanhã nos programas esportivos, mas o que a gente sabe é que foi 3-1. O primeiro gol do Timão foi com o Romero, mais uma vez o Romero ali, que é um dos caras que quase ninguém valoriza na questão de, porque não é o craque, então assim, não tem a visibilidade como do Coronado, ou até mesmo do Yuri Alberto, agora do Depay, que é o principal nome desse elenco, acabou de chegar, né, vai fazer sua estreia futuramente, porém, é um jogador importantíssimo, já foi muito útil no ano passado quando fez gols decisivos, e nessa temporada não é diferente, mais um gol decisivo do Romero, o segundo ali foi do Garro foi um gol contra, tem que ver a súmula também. O que importa é que o Garro bateu, o goleiro espalmou pra trás, a bola caiu praticamente dentro do gol, o zagueiro tentou tirar, acabou entrando com bola e tudo, 2-1, porque o Timão tinha tomado gol naquele lance do Hugo Souza, né? E no final, André Ramalho de cabeça pra fazer o 3-1. A imprensa elogiou demais a atuação do Corinthians e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. O link da ESPN Brasil estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Veio da desvantagem de 2-1, noite de festa, apresentação do Memphis Depay, né? O torcedor corintiano animado, com as perspectivas. Melhor do que tudo isso foi a classificação por 3-1 sem o sofrimento dos pênaltis, O pacote para o torcedor corintiano, e boa noite a todos, boa noite, foi completo, né? Teve apresentação, festa, capricharam, né? Estádio cheio. Festa, estádio lotado. É que isso aí é a única certeza. Sempre. É o maior percentual de ocupação da Série A no futebol brasileiro. E aí a Copa do Brasil está sempre cheio. E teve a vitória. E não foi uma vitória, assim, não é que não teve o sofrimento que o mata-mata leva para isso, né? Se bem que quem deveria ligar para isso não liga. É um negócio muito esquisito que aconteceu hoje. As arbitragens não foram boas. Mas o Corinthians passou, está em mais uma semifinal, mesmo na situação que se encontra. São dois sentimentos diferentes para o corintiano e principalmente comissão técnica e jogadores. Um é estar na semifinal da Copa do Brasil, que é uma fase já aguda, né, para possibilidade de disputa de título, e a outra é estar numa zona de rebaixamento que tem que trabalhar demais. Agora, esse ambiente todo, a vitória, que é um jogo com vitória, pode ajudar esse time a começar a ganhar os jogos que realmente os mais importantes, para não cair. Não adianta ser campeão da Copa do Brasil e cair para a segunda divisão. Isso não está na pauta. É verdade. Isso já aconteceu, inclusive. Terceira semifinal seguida de Copa do Brasil. Pedro Ivo, no começo aqui do programa, ainda soltou. Já imaginou se fosse organizado? Terceira semifinal seguida de Copa do Brasil. Vitor Birner, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Pedro, ao Jean, ao Calçade, aos fãs do esporte. Imagine se fosse organizado. Se fosse organizado, se tivesse com as finanças resolvidas, e obviamente isso não está na conta da atual diretoria, está na conta dela organizar o clube. Mas se não tivesse a dívida que tem e pudesse usar todo o potencial da marca, estaria brigando com o Flamengo pelos principais jogadores. Teria um poder de investimento enorme, teria um time mais forte, teria mais estabilidade, teria uma base melhor, teria tudo que o Corinthians pode ter e não tem porque foi mal dirigido por muito tempo e não é uma exclusividade do Corinthians, isso é uma coisa do futebol brasileiro. E mesmo assim, chega a outra semifinal de Copa do Brasil. Não foi um jogo maravilhoso, mas foi bem superior à Juventude. Soube aproveitar algumas ideias do Jair Ventura, principalmente quando ele recua demais o time. Está muito claro também que a equipe com o Ramon, por mais que ela oscile, por mais que ela ainda tenha problemas, ela é muito mais competitiva do que era antes do técnico argentino. E aí também tem a ver com os reforços. E eu, só para não me esticar muito no comentário inicial, vou dar o destaque, talvez a pior partida do Hugo no gol do Corinthians. Pois é, né? E um jogaço do Garro.
Aliás, jogaço do Garro. Aliás, já queria partir para essa história Nível do muito Garro alto mesmo. hoje no jogo de O Hugo, a gente jogo. fala daqui a pouco, concordo com você, né? No primeiro lance aí que a arbitragem acabou invalidando o gol do Juventude. O gol tem falha dele também, O que evidentemente. acontece, tá? Exatamente. Continua sendo um goleiro promissor, tem que ficar. Cássio falhava indiscutível. também. Não, só estou falando do Ok. jogo de hoje, ponto. Sem dúvida. Sem drama. Sem dúvida nenhuma. Mas, enquanto o Depay ainda estava lá nos camarotes, né? Num dos camarotes, Geode, em campo, quem resolvia mais uma vez, né? Embora não tenha feito gol, mas um cara que resolve demais é justamente o Garro, né? Esse chute aí, inclusive, foi dele. Pois é, boa noite, William, boa noite, companheiros. É impressionante, né? É impressionante o nível de atuação do Garro, o nível constante de grande atuação. Muito. Porque uma coisa é o cara fazer um grande jogo e aí ficar 3, 4 jogos sem atuar bem e voltar a fazer um grande jogo. Não, o Garro joga bem praticamente todas as partidas do Corinthians na sequência, quando joga na sequência. E que bom nesse caso, né, para o Corinthians, porque eu não acho que escalar o time que foi escalado hoje seja contraditório por parte do Ramon Dias e tudo que ele falava. A gente está falando de um período em que paramos de ter futebol no Brasil, então eu acho que ele olhou e falou, não, agora, né, estamos falando de um jogo que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil e que vale muito do ponto de vista esportivo, do ponto de vista financeiro. Então ele disse, aqui dá para escalar o time principal no jogo contra o Juventude para tentar garantir essa vaga e escalar o time principal também contra o Botafogo, porque acho que ninguém tem dúvida que o Corinthians vai com a força máxima contra o Botafogo. É óbvio que escapar da situação que o Corinthians se encontra no Campeonato Brasileiro é ainda a prioridade, mas assim, a vitória de hoje é muito grande, né? Porque ela chega, primeiro ela chega num ambiente de alto astral, principalmente pela chegada do Depay, mas não só pela chegada do Depay, também pelo que o Corinthians tinha jogado contra o Flamengo. Então nós estamos falando de jogos na sequência em que o Corinthians produziu, em que o Corinthians agrediu, em que o Corinthians fez o que a gente não estava acostumado a ver tanto o Corinthians fazer. Então, acho que tem muita coisa boa nesse momento para o Corinthians. Óbvio que os problemas continuam todos lá, sejam os de ordem financeira, sejam os de ordem administrativa, esses problemas estão todos ali. Mas, especificamente, olhando para essas semanas, você fala de um Corinthians que consegue emendar 2 boas atuações, de um Corinthians que vai contar com uma série de novos reforços e vai poder contar com esses reforços no jogo de semifinal de Copa do Brasil, ou seja, dá para imaginar, de repente, um Corinthians diferente, um Corinthians melhor no jogo de Copa do Brasil em semifinal. E, claro, dá até para, de repente, esperar que esse bom astral, esse bom momento do Corinthians o ajude, e talvez isso seja o mais importante de tudo, o ajude a sair da situação em que se encontra no Campeonato Brasileiro. Claro que no final de semana a missão é duríssima, vai ser bem complicado conseguir ali, acho que um pontinho já seria para se comemorar. Bom negócio. Mas acho que assim, o momento, olhando para um recorte bem pequeno, né? Sim. O momento é de empolgação, o momento é positivo. Não sei se eu vou exagerar aqui. Eu posso acioná-lo? Claro. O senhor quer que eu ainda rode um pouquinho aqui, cozinhe um pouquinho aqui? Ele pediu para ser o último hoje. Não, é tô isso? escalado para Que agora chegou a sua vez. Se você quiser, eu seguro um pouquinho. Não, vamos Tudo falar. bem? Tá? Tudo ótimo. Esse recorte aqui, esse pequeno recorte aqui, que o Jean falou, dá pra gente dizer que é o melhor momento do Corinthians no ano? Porque tem muita notícia boa e era difícil isso, hein, rapaz? William, boa noite a você, Calça, Jean, Billion, fã de esporte com a gente. Tô falando de ambiente, tá? De tudo. Futebol ali É a melhor agenda, talvez. É a melhor agenda. Como se tentou, inclusive, a troco de, a gente vai saber daqui a algum tempo, a troco de quê e de quanto, tentar mudar a agenda, que era muito delicada da gestão. Agora, é o melhor momento de todos os tempos da última semana. É isso. Tem O recorte é pequeno. Tem jogo complicado no fim de semana do Campeonato Brasileiro, tem mata-mata de Sul-Americana nos 2 próximos meses de semana, que a gente vai acompanhar por aqui. Só que é claro que o que fica muito fresco é o que acontece nesse momento. E eu acho que tem coisas interessantes que vão além da contratação do Memphis, que vão além simplesmente da virada pura e simples. A gente comentava aqui, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, que não se sabia como, claro, tem as 3 defesas do Hugo Souza, que não é algo típico, é muito atípico, mas o Corinthians ali, avançando sem você conseguir explicar muito bem. E tinha uma questão que o Corinthians não sabia nem como ele construir os resultados. Hoje, quando a gente fala, sabe, do Garro, eu acho que a gente pode falar do Garro enquanto qualidade,
do Thales Magno, enquanto o cara que arrasta na marcação. Do Romero, que consegue jogar. Do Corinthians, que sabia como estava tentando construir um resultado no primeiro tempo. Do Corinthians, que insistiu no resultado no segundo tempo, inclusive faz seu gol no momento que o Juventude, vale uma menção especial ao Juventude. O Juventude tentou jogar. Não foi aquela coisa de adiar aventura, ser fechado. Tentou... Então tá aí, né, um pouco da análise dos comentaristas, falando um pouco sobre esse jogo, né, o que esperar do Corinthians agora para o restante da temporada. A gente sabe que com a chegada do Depay o Timão vai crescer muito, crescer bastante essa tendência, né, um jogador de altíssimo nível, ainda mais com o Garro numa fase espetacular, o Garro um dos jogadores mais regulares do Corinthians em 2024, fez mais uma grande partida, já tinha jogado muito bem contra o Flamengo no último final de semana, agora de novo conseguiu jogar muito, dominou meio campo ali do Corinthians e conseguiu ajudar bastante, ainda teve essa bola de fora da área, né? Ele bateu forte, o goleiro espalmou errado, a bola caiu dentro do gol, foi o 2-1 e no final o André Ramalho de cabeça, mais uma vez a bola aérea do Corinthians funcionando bastante. Eu já havia falado isso um tempo atrás aqui, que no final do jogo o Corinthians cresce muito quando joga em casa, vai pra cima, põe bola na área, tenta pressionar e dessa vez não foi diferente e conseguiu a classificação sem precisar dos dramas dos pênaltis, né? Timão está classificado para as semifinais. É importante ressaltar que amanhã joga Bahia e Flamengo, Flamengo e Bahia pelo segundo jogo lá da Copa do Brasil. Primeiro o Flamengo venceu por 1-0 fora de casa, então amanhã tem a decisão no Maracanã. O vencedor pegará o Timão nas semifinais e é claro, você ficará sabendo de tudo aqui no Corinthians Informa. Então deixa o like, inscreva-se no canal e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço, valeu!